Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, patriota de todo o Brasil. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando e já vai deixando o seu like aí para ajudar a fortalecer o canal. Pessoal, compilado de informações para todos vocês, trazendo mais informações do caso também Donald Trump, pessoal, Donald Trump aí que sofreu um atentado aí ontem nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Mas graças a Deus nada demais aconteceu com ele, né, pessoal? Ainda bem. É a direita sendo perseguida em todo o mundo, né, pessoal? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Pessoal, vídeo recheado de informações, fica até o final. Deixe o seu like, comente aqui a cidade que você está falando e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quantos esquemas de corrupção o Lula já teve até agora? Bom, de cabeça a gente consegue lembrar de dois que foram escandalosos. O Arrozão, onde ele usou a tragédia no Rio Grande do Sul para desviar dinheiro através de compras de licitações de empresas recém-produzidas para gastar bilhões do nosso dinheiro para trazer um arroz de quinta categoria lá da Índia, Indonésia e quebrando e destruindo o produtor de arroz aqui do Brasil. Segundo, a mega licitação da Secom com o Paulo Pimenta, que é mais ou menos a mesma coisa que o mensalão, né, de empresas amigas do PT, que saiu na imprensa quais empresas seriam as vencedoras antes do envelope da licitação ser aberto, o que por si só já resultou numa investigação que nós denunciamos no TSU, no Tribunal de Contas da União. Só que tem agora um terceiro escândalo, e esse é o problema, são tantos escândalos acontecendo simultaneamente que meio que a gente fica adormecido, é muita pancada de todos os lados. Tem um terceiro escândalo de corrupção acontecendo com a mesma dupla da corrupção, que é os irmãos Batista. E eu já falei aqui um vídeo onde eles compraram uma empresa de energia e aí no outro dia o Lula solta uma medida provisória para que nós vamos pagar a dívida da empresa que os irmãos Batista acabaram de comprar. É uma coisa surreal, é tão surreal que até o Cirão da Massa não conseguiu ficar quieto e teve que bater. E assim, esse escândalo de corrupção por si só vale uma CPI. E é talvez o que tem mais evidências, tá? Agora vamos ouvir o Ciro revoltado com o Lula. O Ciro, gente. Ninguém aguenta mais esse tanto de corrupção, tá vergonhoso, mas vamos ouvir. Do mercado, havia o Lula editou a medida provisória 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas, e fazia meses que... Lembrando, os irmãos Batista que já fizeram uma delação contra o Lula, falando que deram dinheiro ilegal para o Lula em contas do exterior. Só isso não pode ser esquecido. Para resumir, os irmãos Batista que já delataram o Lula, que fizeram parte do grupo que delatou os crimes do Lula, agora compram uma empresa que estava em dívida num dia, no dia seguinte essa dívida é transformada em dívida nossa. Lula emite uma medida provisória falando, olha, essa dívida dessa empresa não é dos irmãos Batista mais, não é do povo brasileiro. Você está pagando pela dívida dos irmãos Batista através de uma medida provisória do Lula, que foi feita no dia seguinte da compra da empresa, o que foi um absurdo, porque uma empresa que devia o que essa empresa devia jamais seria comprada, porque ela estava financeiramente, economicamente inviável, mas aí vai lá... Esse escândalo, gente, é tão... O Lula só está fazendo isso porque tem a mais absoluta convicção de que como o STF o liberou por corrupção, ele jamais será condenado e investigado por corrupção novamente. Faz o L, o Brasil voltou e agora quando a sua energia vier mais cara, saiba, ela tá mais cara porque você tá pagando a corrupção do Lula e dos irmãos Batista. Cara, que loucura! Vendo que o Biden não tem a menor possibilidade de ganhar e que ele não vai sair da corrida, a esquerda americana acabou de tentar matar Donald Trump. Literalmente atiraram contra o Donald Trump enquanto ele estava participando de um comício. Uma cidadezinha de 13 mil habitantes, haviam dezenas de milhares de pessoas para ouvir o Donald Trump. Cara, isso é surreal. Assiste isso aqui, é impressionante. Vamos lá. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened.
Tiros começaram a sair de todo lado. Vários tiros, preste atenção. E parece que um acerta bem na cabeça dele ou no pescoço. Take a look at what happened. Convulsão total, gente gritando. Ele acabou de falar, shooter is down. O atirador foi acertado, foi abatido. Ele acabou de falar isso aqui, o cara que tava... Ó, shooter is down. De novo, presta atenção. Cara do céu. Shooter is down. Mataram o atirador, mataram o assassino. A gente tá pronto para movimentar. Deixa eu pegar meu sapato. O Donald Trump falando. Ele falando, deixa eu pegar meu sapato, deixa eu pegar meu sapato. Ele tá sangrando, cara. Tem sangue no rosto dele. Peraí, tem uma imagem aqui que é melhor, ó. Essa imagem tá melhor. Deixa eu chegar próximo aqui. Tem sangue no cara, velho. Puta merda, velho. Tem sangue na cara dele. Puta merda, acertaram aí mesmo. Desculpa, galera. Oxe, Maria. Acertaram a orelha dele, cara. Acertaram a orelha do cara. Minha nossa senhora. Sempre é a esquerda do Brasil imitando a esquerda brasileira. Dessa vez a esquerda americana, a esquerda brasileira imitando a esquerda americana. Dessa vez foi o oposto. A esquerda americana tentando matar o candidato porque já está óbvio que ele vai ganhar. Não há a menor dúvida nos Estados Unidos de que Donald Trump é o próximo presidente. E aí o que eles decidem fazer? Devem ter chamado um Adélio, que provavelmente a narrativa vai ser a mesma, tá? Lobo solitário, sem ninguém por trás, aquela coisa toda. Pode ter certeza que vai ser a mesma narrativa usada aqui. Cara, tentaram matar o Donald Trump, irmão. Meu Deus do céu, o cara tava lá. O cara tava lá. Por isso que ele pôs a mão no ouvido. Deixa eu fazer. Nossa, cara. Colocar um zoom pra ficar bem perto dele aqui, pra ficar melhor. Vamos ver. Ficar só focar nele. Olha lá. Acertou mesmo, bicho. Olha lá. Really see something that said, take a look at what happened. Minha nossa senhora, cara. Esse mundo tá louco demais. É o seguinte. Hoje, se você não for de esquerda, se você for uma pessoa que pensa por conta própria, esse é o seu destino. É isso que a esquerda... O amor da esquerda é isso. É isso o amor da esquerda. Aconteceu com o Bolsonaro, agora tá acontecendo com o Donald Trump. Puta merda. E o que nós vemos agora, pessoal, é que nós temos mais uma prova, mais uma de várias provas, de que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos em 2022 com Jair Bolsonaro. E ainda assim, ele não foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro não tem pressa, afinal de contas, não é ele que está preso mesmo. E ele preferiu dar mais um prazo aí de 48 horas para a Polícia Federal se manifestar sobre mais essa prova. E que prova que é essa?
A TIM, que é a operadora de telefonia do Felipe Martins, encaminhou ao STF nessa semana dados de geolocalização que são muito precisos. O que são esses dados? Quando você usa o seu celular ele conversa com uma antena telefônica. Ele puxa dados, ele manda dados para aquela antena telefônica. E nisso, você fica... A empresa de telefonia sabe onde você está, em qual estado do país, em qual cidade, e em qual região daquela cidade, a partir da antena com que você conversa, o seu celular conversa. Eles usam até uma estratégia de triangulação e conseguem dar uma precisão maior para onde a pessoa está. E esses dados de geolocalização do Felipe Martins, eles mostram que o celular do Felipe Martins estava no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. E o celular do Felipe Martins continuou no Brasil. Os dados da geolocalização mostraram ainda que ele se deslocou para Curitiba, depois foi para Ponta Grossa, onde a esposa do Felipe Martins mora. Então, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal queiram dizer que existe uma grande conspiração orquestrada para levar o celular do Felipe Martins de Brasília para Ponta Grossa e depois de ali fingindo que ele estava no Brasil, enquanto ele na verdade estava voando para Miami com o presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes precisa então soltar Felipe Martins imediatamente. A não ser que ele queira construir essa grande teoria conspiratória. E mais, não só que o celular embarcou e foi levado para Curitiba e depois para Ponta Grossa, mas ele teria que argumentar que o celular fez isso usando uma passagem em nome do Felipe Martins e com a companhia aérea atestando que foi o Felipe Martins que embarcou, como já veio esse atestado para os autos do processo, mostrando que ele ficou no Brasil. Isso derruba o argumento do ministro de que ele teria viajado para os Estados Unidos fugindo do Brasil. A não ser, é claro, também, que o ministro queira dizer que a TIM, essa empresa telefônica, ela faz parte de uma organização criminosa da extrema-direita internacional que existe para enganar o STF, fraudar a democracia no Brasil e atacar as preciosas liberdades garantidas pelo ministro Alexandre de Moraes. A não ser que ele ache isso, que a TIM faz parte dessa conspiração transnacional, o ministro precisa soltar imediatamente Felipe Martins. Não é mais uma questão de prova agora. Provas nós temos aos montes para mostrar que o Felipe Martins ele não viajou para os Estados Unidos. E provas já existiam, aliás, como essa prova da viagem aérea para Curitiba, a empresa aérea confirmando que ele de fato embarcou e viajou, documentos americanos atestando que ele não entrou nos Estados Unidos e por aí vai. Provas foram juntadas aos montes, inclusive provas de consumo dele, de iFood no Brasil, de transporte, de Uber. E eu quero aproveitar esse tema ainda para responder uma pergunta que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais. E a pergunta é, Deltan, qual que é a importância de saber se o Felipe Martins foi para os Estados Unidos ou não? Por que ele está preso por isso? Ele não pode viajar agora? Ainda que se prove que ele estava ou não estava no Brasil, por que ele está preso por supostamente ter viajado? Ainda que ele não tenha viajado. Como é que esse argumento da viagem se sustenta para prender ele? Pois é, pessoal, essa é a pergunta do $1 milhão. Porque o ministro Alexandre de Moraes ele fundamentou a prisão do Felipe Martins em um possível risco de fuga, porque ele teria viajado com Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022, o que nós sabemos que é mentira, jamais aconteceu. Mas esse fundamento, além de genérico, abstrato, bastante duvidoso, também ele está sendo aplicado de uma maneira, no mínimo, duvidosa por Moraes. Se existe um risco de fuga do Felipe Martins, porque ele viajou para os Estados Unidos, sendo que ele não viajou, tudo bem, mas vamos assumir que ele viajou. Se existe um risco de fuga por ele supostamente ter viajado, então, com muito mais razão, existe um risco de fuga para quem de fato viajou, não? É ou não é? Ora, se ele foi para lá e prenderam ele porque ele supostamente teria ido para lá, ainda que não tenha ido, tá? E quem de fato foi? Essas pessoas não representam aí um risco de fuga? Então, por que Bolsonaro e o resto da comitiva do Bolsonaro não foi presa? Só o Felipe Martins. Ah, Deltan, não dá ideia. Mas a gente tem que analisar e entender a realidade e o que está acontecendo, para a gente entender por que está acontecendo essa prisão. Ah, meus amigos, a resposta a essa pergunta, quem vai dar não sou eu, é o ministro Gilmar Mendes. Como assim? O ministro Gilmar Mendes fez uma fala, que ele usou bastante para atacar a Lava Jato. Eu destaquei aqui para vocês. Me segue. Abre aspas. As pessoas só eram soltas depois de confessarem e fazerem acordo de leniência. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos.
Claramente se tratava da prática de tortura, usando o poder do Estado. Pessoal, será que o ministro Alexandre de Moraes está mantendo o Felipe Martins preso há 155 dias, ou seja, há 5 meses e 3 dias, sem denúncia, para forçar ele a fazer uma delação, como aconteceu com o Mauro Cid, que foi solto no mesmo dia em que sua delação foi homologada? Me respondem aí nos comentários, porque eu quero saber. E eu preciso aqui fazer um esclarecimento brevemente, esclarecer que a acusação do Gilmar Mendes contra a Lava Jato é falsa. Afinal de contas, mais de 80% dos delatores da Lava Jato nunca tinham sido presos. Diferente do que acontece no STF, em que 100% dos delatores foram presos. Mais ainda, na Lava Jato, as prisões eram fundamentadas em fatos reais, não em saídas do Brasil hipotéticas e demonstradas falsas por uma série de provas. Não, eram fatos reais, eram contas do exterior, milhões de dólares circulando nas contas do exterior, era a destruição de evidências comprovada por câmeras mostrando a família do Paulo Roberto Costa subindo e descendo o elevador e por aí vai. Eram provas consistentes do que tinha acontecido. Não, no Supremo não. No Supremo são razões como essa da prisão do Felipe Martins, de modo totalmente contrário à realidade, às evidências, à experiência, à história, como a prisão daquelas senhorinhas do 8 de janeiro, presas com um terço e uma Bíblia na mão, que não se justificam sob nenhuma ótica. E para encerrar meu comentário, eu tenho uma hipótese de um outro motivo, além desse da delação, sobre por que o ministro Alexandre de Moraes não solta o Felipe Martins. É que a ilegalidade da prisão do Felipe Martins ela já é tão óbvia que ela chega a ser constrangedora para o ministro Alexandre de Moraes. Como ele não soltou Felipe Martins lá atrás, quando a PGR e os advogados dele pediram a revogação da prisão, ele acabou se colocando numa situação agora impossível, incontornável, em que ele agora precisa provar o impossível. Ele precisa provar que é o Felipe Martins que teria viajado para os Estados Unidos quando essa viagem nunca existiu. Eu imagino que o Moraes pode pensar que libertar o Felipe Martins agora, com tantas provas de que o ministro abusou dos seus poderes e o manteve preso ilegalmente por meses, vai ser um atestado de derrota e uma confissão de que o ministro age politicamente e de forma abusiva. E nós estamos tratando aí de um caso claro, crasso, de erro judicial. Não se trata simplesmente aqui de uma discordância de interpretação. E a última vez que um erro judicial do Moraes foi levado à justiça, não sei se você lembra qual foi agora, recentemente, o caso Homero Marchese, foi levado à justiça o erro judicial do Moraes, o que aconteceu? A União foi condenada a indenizar a vítima do Moraes. E a União poderia cobrar a indenização de Moraes em seguida. E o que então o Moraes fez? Ele cassou a decisão do juiz da primeira instância, mesmo ele sendo impedido para atuar no caso. Por que impedido para atuar no caso, Eltan? Porque ele cassou uma decisão de um juiz que trazia a ele, Moraes, um potencial prejuízo econômico, ou seja, o Alexandre de Moraes atuou em benefício próprio por meio de um ato judicial. Ele favoreceu a ele mesmo economicamente. Isso viola as regras de impedimento, isso viola as regras de conflito de interesses, o que é um dos casos claros que justifica o impeachment, está lá na lei do impeachment de ministros do STF. Mas o abuso não parou aí. Possivelmente com receio de que decisões reconhecendo seus erros se multiplicassem, reconhecendo, por exemplo, agora o erro no caso Felipe Martins, o Moraes mandou investigar o juiz que deu a decisão técnica que condenava os seus erros. E essa ação do Moraes viola a independência judicial e ainda por cima é um abuso de autoridade, porque é abuso você mandar instaurar uma investigação contra alguém, contra o juiz federal que deu essa decisão, sem ter justa causa, sem ter provas, sem ter fundamentos que justifiquem essa investigação contra o juiz, que simplesmente estava fazendo seu trabalho. Afinal de contas, é trabalho dos juízes condenarem a União por erros judiciais. Não é a primeira vez que isso acontece. Toda vez que é preso um homônimo, tem um João da Silva com mandado de prisão, por isso vai e prende a pessoa errada que fica presa, ela é indenizada por erro judicial. É o que o juiz fez. Quem deveria ser investigado, na verdade, não é o juiz, é Moraes. E sim pelos abusos dele contra o juiz, pelos abusos dele contra Felipe Martins, pelos abusos dele contra o Homero Marchese e por tantos outros abusos. Tudo falando aqui, é claro, em tese e como hipótese, porque senão quem vai acabar sendo investigado nessa democracia relativa, inabalável em que a gente vive, do jeito que as coisas andam, vou ser eu. Afinal de contas, o Brasil está de pernas pro ar, porque aqui ladrão prende polícia, posse mija no cachorro, e quem abusa manda investigar por abuso quem o condena. Por aqui, tudo está invertido.
Tá aí, né, pessoal, as informações do Deltan Dallagnol explicando em detalhes para todos vocês. E também o nosso deputado federal aí, o Gustavo Gayer, mostrando a verdade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando o seu like, já vai clicando no like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.